trust in me. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao podcast Dislexia com Café. Hoje é quarta-feira, mais um episódio especial para vocês. Eu sou a Mônica, sou disléxica, sou cristã, sou formada em hotelaria, estou estudando psicopedagogia e sou a tutora, olha, a fundadora do Sábios Disléxicos. Bom dia, Carol. Bom dia, Mônica, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao podcast, nós estamos muito felizes de estarmos aqui. Eu também sou cristã, como a Mônica, e sou psicopedagoga, tutora para disléxicos e sou mestranda em neurociência. E a gente tenta trazer aqui no podcast, que nós já temos um ano de podcast, sempre informações sobre a dislexia, sobre os transtornos de aprendizagem. E hoje é um tema especial, queremos falar mais com os adultos, porque nós temos aí uma novidade. Para quem não sabe ainda, nós temos uma novidade especial que a Mônica vai contar para vocês. Então, estamos na semana de aquecimento para o nosso evento Estude Mais em Menos Tempo. Então, essa semana já tivemos uma live ontem, temos o podcast, vamos ter mais uma live amanhã, uma live super especial. Vai ser um tema muito importante, que é por que eu canso tanto quando eu leio até desistir da leitura. Vamos fazer essa live meio-dia, que é o horário de almoço. Enquanto vocês estão almoçando, vocês estão assistindo a live com a gente. E na outra semana também, nós temos do dia 2 de outubro até o dia 5 de outubro, nós vamos ter live de aquecimento para o evento. E para quem não se inscreveu ainda nesse evento super especial, o link está na bio, tanto do Enfrentando a Dislexia como no Sábios Disléxicos, e aqui também, né, Carol? Vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Na descrição do podcast. Lembrando que o evento é gratuito, ele é 100% online, então você poderá participar em qualquer lugar do mundo, e é um evento que ele vai te ensinar como ler, estudar mais em pouco tempo. Então, não importa se você tem dislexia, se você tem TDAH, se você tem qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou não tem nenhum transtorno, mas é aquela pessoa que não consegue ler um livro, você está convidadíssimo para participar desse nosso evento, que é para adultos em geral, né? Eu já ia falar adultos disléxicos, adultos em geral. Tá bom? Então, já manda esse link para sua amiga, para o grupo da sua família. Quem sabe, né? Tem o vovô, a vovó lá, que nunca conseguiu ler um livro e vai conseguir aprender com a gente a ler com mais rapidez, né? Através de várias técnicas que iremos ensinar a vocês, mostrar para vocês. Tá bom? O tema de hoje é muito interessante, porque nós vamos falar sobre as principais dores que os adultos disléxicos enfrentam. Então, muitas pessoas, né, muita gente pensa que a dislexia é algo que afeta apenas as crianças. Mas quem vive com isso, quem convive dia a dia, adulto que convive com a dislexia, sabe que os desafios continuam também na vida adulta. Eu estava até conversando com a Mônica aqui, a gente estava trocando uma figurinha antes de começar o podcast, falando das nossas dificuldades, as nossas vitórias, a gente sempre compartilha, né, coisas boas, mas também compartilhamos as nossas dificuldades. Lembrando que a dislexia, ela vai para a vida toda, ela é uma característica do indivíduo. Então, se você é um adulto e tem muitas dificuldades na leitura, participe desse evento e desse podcast agora, que vai te ajudar bastante. Então, vamos falar sobre essas cinco maiores dificuldades que um adulto disléxico enfrenta no dia a dia? Vamos começar com uma que eu acho que assim, ela é muito importante, porque eu acho que vai englobar a maioria que está por aqui. Dificuldades no ambiente de trabalho.
Então, como a Carol falou, muita gente acha que a dislexia ficou lá na escola. E não, ela vai seguir com a gente até a nossa morte, como diz nossa amiga Catarina, que até a morte nós vamos seguir com a dislexia, porque ela não tem cura. Então, a gente enfrenta muitos desafios no ambiente de trabalho. A gente estava comentando antes, e eu estava falando para a Carol que eu tinha muito medo de reunião de empresa, porque a reunião de empresa são muitas pessoas ali em volta daquela mesa, falando, né, discutindo ali algum assunto, e as pessoas elas querem falar o que elas acham, o ponto de vista delas, de uma maneira muito rápida. E às vezes, para a gente falha, né? Pode falhar assim, uma palavra, aí você leva um tempinho a mais. Carol, deixa eu só botar meu computador no. Hoje fui eu, na tomada. Hoje fui eu. Acontece, estamos ao vivo acontece de tudo. Quem hoje sabe faz ao vivo. Calma, acho que foi. Foi. Então, aí eu estava falando para a Carol que às vezes falha, eu tinha muito medo de falhar uma ideia, e aí as pessoas elas continuam conversando, né? Elas vão continuar, e você perde a sua vez, digamos assim. Eu tinha muito medo daquele ambiente assim de reunião, de trabalho. Imagina. Olha, infelizmente, muitos ambientes de trabalho não têm, né, o conhecimento sobre a dislexia, ou às vezes tem pouco conhecimento. Acham que ou é só para criança a dislexia, ou a dislexia é só troca de letras, né, ou dificuldade na leitura e basta. E, na verdade, não é só isso. Então, acabam tendo esses pequenos mal entendidos, né? Às vezes você pode até dizer, aquela pessoa não é tão bem sucedido no trabalho, ou não é capaz, ou ver aquele disléxico, né, como um olhar de eu acho que ele tem algum problema, nossa, ele erra muito na leitura. Mas, na verdade, você não sabe que tendo pausas, fazendo certos um estilo de vida diferenciado, ele consegue fazer o que ele estipulou para ser feito, né? Então, assim, nada vai limitar ele. Provavelmente ele vai levar um pouquinho de tempo para chegar até o mesmo objetivo, ou, usando técnicas específicas, ele vai ser mais rápido do que até a pessoa que não é disléxica. Mas você precisa saber, conhecer, né, aprender, estudar para conhecer tudo isso. Agora a gente está falando sobre dores, né? Não vamos falar sobre técnicas. Mas é assim mesmo, o adulto disléxico no trabalho, até mesmo na faculdade, os prazos são apertados, né? Os professores querem tudo muito rápido, você tem que se comunicar com muita clareza e rapidez, e a gente acaba, infelizmente, passando por alguns apertos aí, alguns perrengues nessa área da linguagem, né? Que é a nossa área que a gente tem mais dificuldade. Uma outra coisa que, nesse ambiente de trabalho, que eu acho que é uma dificuldade para o disléxico, sabe quando o chefe te pede muitas coisas, então ele fala, olha, você vai fazer o seguinte, você manda o e-mail, aí no e-mail você põe isso, tá? Depois você marca a reunião com aquela pessoa, não esquece de ligar e confirmar com a secretária dele. E detalhe, você tem que mandar o brinde, tá? Porque sabe que vai ter aquele evento. Aí você fala, oi? Né? Meu Deus, calma, eu fiquei no primeiro, mandaram um e-mail. Né? É uma dificuldade, essa série de comandos que no ambiente de trabalho, muita gente passa por isso, né? E é tudo falado assim. Deixa eu só anotar rapidinho aqui, né? É uma dificuldade. É verdade. Que eu tinha, mas eu não sabia que eu era disléxica, né? Quando eu trabalhava em empresa que era grande, eu não sabia, eu me achava burra, né? Porque o chefe falava para a pessoa do lado, a pessoa do lado só fazia assim: pode deixar, chefe, vou fazer. E quando ele falava para mim, eu falava: meu Deus, eu parei no primeiro. E agora? Eu vou perguntar para ele, né? Vou falar: repete, por favor, porque eu não me lembro de nada. É uma situação, né, complicada
para a gente. Eu não sabia que eu tinha dislexia, né? É complicada. E às vezes você se sente meio que, né, um peixinho fora d'água. Fala, poxa, eu sou um adulto e ainda tenho essas dificuldades básicas, né? De memória, de tempo de serviço, elaboração de e-mail, né? Não e-mail, meu Deus, né? Tempo, fico procrastinando tanto. Mas, assim, uma boa notícia que eu gostaria de dar para os nossos ouvintes, né, é que calma, você não é burro, você não é lento, você só precisa aprender o modo certo de escrever esses e-mails, de se comunicar com esse chefe ou na empresa que você está trabalhando. Né? Você só precisa usar as tecnologias certas. Existem tecnologias específicas para disléxicos, TDAH e pessoas que têm baixa visão e tantas outras síndromes e transtornos. Então, você não está sozinha nesse mundo, né? Nós somos mais de 8 milhões de pessoas que têm transtorno de aprendizagem e muitas delas nem têm ainda o diagnóstico. Né? Então, se você está aqui vendo esse podcast, significa que você aí é um percentual bom, que pode ser que você não tenha o diagnóstico, mas que você está querendo aprender. Então, já isso é um bom caminho andado, né? Já significa muito aí nesse seu caminhar com a dislexia. É bom você entender. Porque às vezes a pessoa se sente sozinha no mundo, né? É verdade. E isso nos leva a outra dor, Carol, que é a da autoestima e o medo de julgamento. Porque desde pequenininho que ele te ouve, né? Essas palavras. Sim. Você não sabe, você não fez, você é burro, você nunca consegue. Então, ele te vem carregando também esse estigma, né? Sobre a gente mesmo. E aí você paralisa quando você percebe que você não vai conseguir, né? Pensando hoje nas dores, tá, gente? Sempre nas dores hoje. Você paralisa, né? Tudo vem na tua cabeça de novo. Quando você passa por essa situação, você tem. Os psicólogos chamam de. Que você resgata, né? Aquela imagem, aquela mesma situação, aquela mesma sensação de quando você era pequeno. E aí você lembra de todo mundo te apontando, falando que você nunca consegue e que você é burro e tudo mais. Entendi. É isso mesmo. Essa questão da autoestima é um tema muito sério, né? Porque ela pode levar até mesmo a uma depressão, né? E de uma depressão a pessoa pode ir também a vários outros picos, né? Como absolver, né? Essas palavras e isso ser transformado em eu não queria assim ser drástica, né, para falar até de suicídio, mas tentativas de autoflagelamento, né, para que as pessoas se sintam pena dessa pessoa, para que as pessoas, os olhares virem para essa pessoa, né, de coitadinha, a pessoa tem aquela sensação, né, não, eu preciso ser coitadinho para que as pessoas me olhem, porque eu já sou tão martelada, né, desde pequena, então. Mas também tem outros sentimentos, não necessariamente depressão ou esse tipo de sentimento que eu falei, mas a mais aquela tirador de sarro, tirador de o que faz o bullying, né, aquele mais alegre, mais expansivo, que joga tudo na alegria para disfarçar a sua dificuldade, né? Ou até mesmo aquela pessoa que não está nem aí, ela sabe que ela tem dificuldade, ela sabe que ela vai ler errado mesmo, e bola para frente, qual é o problema? Né? Não me interessa, você não paga minhas contas, então eu continuo vendo minha vida e você a sua. Existem vários tipos de pessoas, né? Mas, normalmente, essa pessoa disléxica, por sofrer já desde a infância, esse transtorno, né, da aprendizagem, ela acaba não tendo tanta força mental como deveria ter, né? Então, acaba que esse disléxico acaba sofrendo, né? Acaba sendo um pouquinho
o súcube, né? Não sei se fala em português também, súcube, da situação. Não sei, não conheço. Não conhece a palavra? Acho que essa Não. palavra é em italiano. O súcube é quando você é o sujeito que está todo mundo falando de você, fazendo coisas com você, você leva a porrada de todo mundo, entendeu? Tipo Entendi. assim, porque você não consegue se defender, não tem medo de falar a sua, Ok. entendeu? E você acaba se Entendi. fechando, né? Sofro calado. Lembra aquela música? Sofro calado na solidão. Para no bem. Então, gente, eu era mais ou menos essa. Porque eu sempre. Porque eu nunca me defendia, nunca. Então, assim, as pessoas falavam de mim, eu ficava quieta. Eu sempre quis ser transparente. Eu queria que ninguém me enxergasse. Se eu passasse transparente, para mim estava ótimo, entendeu? Porque aí, pelo menos, ninguém me chamava para ler alto, ninguém me chamava para responder nada. Então, eu passava desapercebido em qualquer situação, tanto em escola como em trabalho. E aí as pessoas falam, mas você não quer, sei lá, progredir, promoção? Eu preferia não ter. Eu preferia não. Eu falava, não, tá bom, eu passo a vida toda aqui, tá tudo certo, não tem problema não. Aí as pessoas, mas você não quer ganhar mais, por exemplo? Né? Aumentar salário e tudo? Eu falo, não. Eu queria ser transparente na vida. Olha, Isso é muito ruim, né? isso é muito ruim. Mas, assim, o importante é que tudo mudou, né? Depois de um diagnóstico, sua vida mudou. Sim, Totalmente. 365 graus. Assim, virou de cabeça, né, para baixo e um senso bom, claro. Uhum. E tudo mudou, isso é maravilhoso. Mas assim, o diagnóstico mudou mesmo toda a minha vida. Te conhecer e você falar vai, mudou totalmente a minha vida. Mas uma coisa importante que eu acho é você ter. A gente está falando de diagnóstico, era dores, mas tudo bem. Mas assim, da pessoa ter o diagnóstico, entender quem é ela, sabe? Ter esse autoconhecimento e batalhar com o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então, o lado bom você fala, tá vendo? Eu tenho. E o lado ruim, batalhar. Essas dores é batalhar elas, porque não é assim, agora então eu venho aqui e falo, não. Muitas vezes na minha cabeça aparece de novo esse pensamento, né? Não, você não vai conseguir, não vai. Mas aí você batalha, porque você já se conhece, você sabe, né, a dislexia, você sabe o seu ponto fraco, você vai batalhar com eles. Verdade. E a gente também não pode esquecer que esse medo, né, do julgamento, às vezes ele pode paralisar a pessoa, né? Às vezes uma pessoa prefere ficar em silêncio, como a Mônica tinha. Acho que você deu um depoimento uma vez de um trabalho que você fez, e tinham várias moças, e aí você falou que ficou em silêncio, não foi? Uma reunião, para não arriscar de falar uma coisa errada. E isso acontece muitas vezes, né? Com os disléxicos. Imagina a criança na escola que não sabe gerenciar essas emoções, né? Imagina um adolescente e você adulto. Adulto é muito mais fácil, parece que ele tenha medo, mas é mais fácil, ele pega e vai embora. A criança não pode ir embora da escola. Vou pegar a mochila e estou indo embora para casa. Não pode. Então, a mãe, nesse caso, necessita conversar com essa criança e falar sobre essa ansiedade, né? Falar sobre essa situação, que vai ser difícil por alguns anos, que é real, vai ser mesmo. Mas assim que a escola terminar, vai ser, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Nós seremos livres. Vocês vão escolher a faculdade que vocês quiserem, o curso que vocês quiserem, né? Principalmente aprendendo as técnicas de estudo, adaptações escolares, tudo vai mudar, tá? Então, é importante que os pais conversem. Olha, uma das melhores... Todas as minhas alunas são ótimas, eu não quero aqui falar que tem melhor ou pior. Todas são fantásticas, mas tem alunas que se sobressaem, né? Inclusive, eu preciso até fazer uma premiação para as alunas que se sobressaem.
Porque teve uma em particular, eu vou até colocar o post dela essa semana no meu perfil. A menina, agora a gente está no final do ano, tirou só a nota mais baixa, foi 7,5. Ela tirou 8, 9, 10. 7,5, 8, 1, 7,5. O resto, 8, 9, 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Usando as adaptações escolares em casa, usando as adaptações curriculares na escola, fazendo tudo aquilo que a gente falou no curso, e a mãe conversando de noite com essa menina. Você precisa fazer assim. No início ela não queria usar o ledor, no início ela não queria usar várias tecnologias. A mãe falou, você precisa usar, porque só assim você vai conseguir ter notas altas. Né? Era uma menina que já vinha com notas boas, notas altas, mas ela falou, só desse jeito você vai poder superar todas as suas dificuldades e tirar notas mais altas ainda. E aí ela começou a fazer, ela começou a trabalhar em casa, ela começou a se organizar, né? Sobre planejamento, que a gente vai falar sobre isso aqui, ela começou a fazer isso. E que a menininha tem só 13 anos, gente, já está treinada para ser uma adulta disléxica vencedora. Né? Com certeza. É um estilo de vida que você precisa ter. E você não pode mais mudar isso. Hoje eu estava falando com a Mônica, eu estava cansada, que já são 3h20 da tarde. Eu já estava cansada. No Brasil, 5 horas de diferença, né? Vocês estão ainda no período da manhã. E a gente aqui já está no período da tarde. E aí eu já não aguentava mais. Já falei, Mônica, eu preciso fazer uma pausa. Só que só faz pausa quem sabe que precisa dessa pausa, né? Quem é o disléxico que conhece as adaptações escolares. Então, sabendo disso, conhecendo isso, você vai poder, com certeza, ter uma vida aí só de, subida, né? E agora a gente entra para a terceira dor, o impacto emocional e o cansaço mental. Acho que muita gente não conhece sobre o cansaço mental, Mônica. Eu também acho, Carol, muita gente não conhece. Como a Sim. gente é extremamente exaustivo, né, para a gente. Sim. Ler, escrever. Fala. Não, é o que eu estava falando agora, né? Esse momento da pausa tão necessário, né? Nós com diferenças de horários, eu já trabalhando desde manhã aqui, eu falei, eu preciso de uma pausa. E aí você entende, agora você vai entender, claro, o porquê dessa pausa. Porque ser disléxico, ou até mesmo um TDAH que se força para concentrar no momento da leitura, pode ser extremamente exaustivo. A quantidade de esforço que uma pessoa com dislexia precisa fazer para realizar tarefas é muito diferente de outras pessoas que não precisam, não têm dislexia e não precisam exercer essa função de decodificação de letras. Nós, disléxicos, estamos ali lendo, é como se a gente lesse 3 vezes a mais a mesma leitura que uma pessoa não disléxica. Então, para realizar essas tarefas, né, que as outras pessoas podem ser, para as outras pessoas podem ser simples, como ler um e-mail, preencher um formulário, né? Para nós disléxicos pode ser super complexo, pode ser super, sim, complicado, né? A gente começa a suar, tremer na base. Vamos preencher um documento aqui e você não pode errar esse documento. Minha filha, é aí que a gente erra. Exatamente, falou, não pode errar. Nossa, a mão chega a tremer. Sim. E é um esforço mental, assim, exagerado, que você que não tem dislexia, com certeza não vai entender. Mas é importante essa conscientização, que você seja consciente do esforço que o seu filho está fazendo, que o seu aluno está fazendo e que o seu empregado está fazendo, né? Porque se ele te entregou um relatório atrasado, ou se ele te entregou um relatório com erros, mas dentro do prazo, né, é importante que você apresente essas tecnologias assistivas, apresente a exposição de que, olha, eu entendo que um disléxico ou um TDAH precisa de mais tempo para elaborar um relatório, escrever um e-mail, ou se organizar nas tarefas do trabalho, né?
mas eu vou te dar, então, mais 2 dias para você trazer esse prazo, trazer esse documento ou uma proposta, né, que for. É importante que você entenda essa condição, é o primeiro passo, né? A conscientização, entender essa condição e depois trazer essa sensação de inclusão, de que não seja só sensação, mas real inclusão, né? Tanto em casa, porque tudo começa, né, pela casa, quanto na escola e como no trabalho também, tá? É verdade. E essa questão de dar uma descansada, gente, é essencial. Eu não gostava de fazer, porque, não sei, eu acho que a gente tem na nossa cabeça, não pode descansar, você tem que ser produtivo, produtivo, produtivo. Mas para a gente é muito exaustivo. Então, você dá uma pausa pequena. Quando você volta, você já volta com outra cabeça. Então, esse respeito ao cansaço, nossa, faz a gente ser muito mais produtivo. Tanto o adulto, né, que às vezes está ali em cima de. Imagina fazendo relatório. Eu lembro que outro dia eu falei para a Carol, tô com uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Aí a Carol falou assim, mas você me falou que escrever um texto gigante, lembra, Carol? Você falou, você não está muito cansada? Eu falei, acho que eu tô. Aí você falou, dá uma descansada, para um pouco, dá uma descansada, toma um café. E é verdade, a gente precisa dessa pausa. As mães com as crianças também. As crianças falam, eu tô cansado quando chega da escola, né? Deixa eles descansarem um pouco, realmente é muito exaustivo. A gente fica exausto com a leitura, com a escrita, até com toda a dificuldade que eles ficam tensos, eles passam o tempo inteiro em alerta, né? O tempo inteiro pensando, meu Deus, como é que eu faço isso? Eu não posso errar. Tudo é muito exaustivo, muito tenso. É verdade. E isso vai, assim, coroar, vamos dizer assim, a nossa quarta dor, que é o acesso limitado à educação e treinamento continuado. Porque, justamente, se a gente fala aqui sobre crianças, jovens e adultos, né? A gente pega Fundamental 1, Fundamental 2, Escola Média e Faculdade, tá? Faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Se você está ensinando para esse jovem o método global, que não é o método próprio para os disléxicos, se você está mostrando para esse seu aluno o modo não direto de falar, né? Você fala com palavras muito difíceis, generalizando muito, palavras importantes que não é para a idade dele, né? Um exemplo, se for ali escola média, então chega um professor falando palavras muito complicadas. Você não está dando oportunidade para que ele consiga progredir e entender. Pelo contrário, você está dando ali, mostrando quais são as dificuldades, mostrando o transtorno dele. Olha aqui, ó, que você tem dificuldade realmente. Então, o acesso a oportunidades educacionais ou treinamento, seja na universidade, seja com cursos de capacitação, tanto para professor quanto para aluno, porque o próprio aluno precisa compreender, né, a dislexia, vai abrir a mente desse aluno, vai abrir a mente do professor. O professor vai entender que ele precisa falar com palavras mais diretas. Quando falar uma palavra difícil, rapidamente já explicar o significado dessa palavra, porque o aluno disléxico vai entender melhor o contexto da história, vai entender melhor aquela redação, né? E assim, informação, gente, é vital para a vida, né? Então, se a gente sabe que é vital, vai ser bom para o professor, vai ser bom para o aluno. Então, entender que os dois precisam aprender, né? Os dois precisam dar oportunidade, um de ensinar e o outro de aprender, vai mudar a vida do aluno disléxico. E eu tenho certeza absoluta que se o professor escolher a profissão dele por amor, por paixão, porque a maioria é assim, que a gente já sabe, né, quando se forma, que já não vai ganhar tão bem como professor, eles vão gostar se esse aluno começar a ir bem na faculdade, na escola média, eles vão gostar, eles vão ficar satisfeitos, eles vão falar, a minha explicação deu frutos, né? Então, ter essa empatia, né, trazer
informação vai transformar muito a vida de muitas pessoas. É verdade. E, Carol, assim, a dislexia ela já é reconhecida, mas ainda existe uma dificuldade enorme nas instituições, né? De não ter, às vezes, não nem saber o que é dislexia, né? E não saber, não estar preparado para atender um aluno disléxico, né? Na faculdade que eu estou fazendo, eles têm uma lista de todas as comorbidades, transtorno, uma lista enorme, que você, quando vai fazer o cadastro, você diz lá se você tem alguma delas. Nessa lista está lá a dislexia. Aí eu coloquei lá disléxico. Mas não tem nenhuma adaptação, por exemplo. Você diz que você é, mas não tem adaptação. Como eu estou fazendo online, eu faço as minhas adaptações, mas ao mesmo curso eu poderia fazer presencial, então eu não teria adaptação nenhuma, zero. Não ia poder fazer nada. Então, assim, você vê como eles ainda não estão preparados, né, para receber. E ainda já tem lá, ela já está lá na listinha, ela já está reconhecida lá. Mas eles ainda não estão preparados. Sim, é verdade. Mas imagina que nem na escola, nem no Fundamental 1, Fundamental 2, estão preparados, imagina a faculdade. Esse aqui vai ser um passo de formiga, mas a gente vai chegar lá. Eu acredito muito nisso. Eu acredito também no papel das mães. Eu acredito que as mães vão levar essas informações para as instituições. E eu acredito que os profissionais, os próprios professores, se informando, aprendendo, fazendo cursos, né, vão poder levar também essas informações para as instituições. E aí sim, vai fazer uma grande diferença, né, na vida. Imagina se um professor de cada sala, tipo, um professor do quinto ano, um professor do sexto ano, já entender, for um esperto de transtorno de aprendizagem. Então vai ajudar bastante, né? E aí, devagarzinho, a gente vai ganhando o mundo. É assim. As coisas, assim, eu acredito, já demos um passinho, você vê que ela já é reconhecida, né? Já está lá, né? Vamos devagar, mas né, um passinho de cada vez, com certeza. Sim. Mas tem que lutar. E aí a gente vai para a nossa quinta dor, que é a dificuldade com a organização e gestão do tempo. Essa é uma grande dificuldade que nós adultos precisamos, a gente precisa resetar o nosso cérebro e aí começa tudo de novo. Igual você faz com o computador, igual você faz com o celular. Restaurar o padrão de fábrica, né? Isso, bota o padrão fábrica e faz tudo de novo. Essa parte de organização, gestão do tempo. Porque quem é disléxico e quem tem TDAH, né, quem tem os transtornos de aprendizagem, que TDAH faz parte do transtorno do neurodesenvolvimento, acaba tendo essa dificuldade nas funções executivas, né? Coordenação motora, direita e esquerda, coordenação espacial, organização, né? Gestão do tempo. Então, para a gente é muito difícil mesmo ter essa organização. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre gostei da organização. Então, eu sempre fui muito organizada, desde pequena. Minha irmã, que não tem nada. Nossa, eu lembro que a gente tinha um armário no nosso quarto, metade era dela e outra metade era minha. Se você abrisse o meu armário, estava perfeito, impecável. Uma blusa assim, em cima da outra, tudo no cabide, as calças dobradinhas, a gaveta de calcinha e sutiã perfeita, tudo organizado, limpo, cheiroso, maravilhoso. Minha cama sempre arrumada. Eu não gostava que ninguém sentasse na minha cama, para não bagunçar minha cama. Inclusive, meu filho André é igualzinho a mim. Mas minha irmã, menina... Já viu aquele filme que a menina abre a porta do armário e a roupa faz assim, ó... Ela era minha irmã. E assim, você fala, nossa, mas né, como é que pode uma disléxica organizada? Então, eu sou organizada nas coisas, né, nos objetos, mas eu era, porque não sou mais,
desorganizada na minha vida com o trabalho, com os estudos, eu não sabia como estudar, como começar. Às vezes, quando eu recebo muita informação, eu ainda fico perdida, mas eu já sei como parar, organizar, elencar, e aí sim, pegar uma coisa por vez e começar. Ontem foi um dia desses, eu fiz um tópico de cada vez. E aí isso acontece, você aprendendo isso, você tem qualidade de vida, né? Você dorme falando, consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer, não procrastinei nada. Ai, que delícia. E essa é uma das funções, né? Dessas dificuldades que o disléxico tem. Não, eu sou a desorganizada. Eu não consigo. Sério? Desde de novo, assim, todo mundo fala assim, você é desorganizada, teu quarto é uma bagunça, sabe? O meu marido, a gente se conhece desde os 13 anos, né? Eu e meu marido. Então, ele sempre fala, até hoje ele fala para mim, teu quarto, meu Deus do céu, era uma coisa terrível de bagunçado. Eu sempre fui, mas depois que eu entendi que, assim, eu batalho com a minha desorganização. Eu fico batalhando, né, para organizar. Mas quando eu organizo, é tão bom quando eu vejo tudo organizado, tudo, tanto as coisas assim, né, tipo, na minha mesa, no armário, como com o trabalho, com a agenda, com as coisas do dia a dia, com as coisas que precisam ser feitas. Nossa, dá um alívio tão grande que eu passei a me organizar. Então, agora eu me forço a organizar. Então, todo dia eu falo, não, vou fazer minha agenda, vou anotar tudo que eu tenho que fazer. Aí eu organizo a minha mesa, acabou o dia, eu organizo. Sabe? Eu tento ser organizada hoje, mas por sentir diferença na vida, na rotina mesmo. Faz muita diferença ser organizado para a gente. Eu esquecia tudo, eu perdia compromisso, eu esquecia as coisas que eu tinha que fazer. E aí eu vi que, nossa, melhora muito, muito. Sim. Aí eu passei. E eu sou um pouco como a Andrea, assim, eu sou desorganizada, mas se dá uns 5 minutos, aí eu e organizo tudo, sabe? Né? É ele que é assim, né? Ele é assim. Aí eu dou uma doida, organizo tudo. Pronto, graças a Deus. Mas manter, tem uma dificuldade. Manter é difícil, é verdade. Ele é assim mesmo. Mas a gente está chegando ao final do nosso podcast, infelizmente. Mas eu espero que esses tópicos, né, essas dores tenham ido aí de encontro às suas dores, né, tenha te ajudado a organizar um pouquinho a sua mente, clarear um pouquinho o seu entendimento sobre a consequência, né, desses transtornos, desse transtorno, né, o que a dislexia traz. Isso a gente coloca a dislexia, mas a gente está falando sobre descalculia, desortografia, tá bom? A disgrafia também, que é o transtorno motor, a gente traz isso também. Sempre quando a gente fala de dislexia aqui, a gente engloba todos os transtornos, tá? De aprendizagem. E a gente também coloca o TDAH como o transtorno do neurodesenvolvimento. Mas eu espero que tenha ajudado, que tenha dado aí um suporte, né? Para que você consiga ajudar o seu filho em casa, seu aluno na escola. E o seu dependente aí no trabalho, quem sabe tenha um CEO de uma empresa ou até mesmo um gerente, né, de um banco, de uma empresa de contabilidade, aqui vendo a gente falar e lembrando de algum empregado e falando, poxa, tem fulano que eu acho que pode ser que seja disléxico, né? Então, eu espero que tenha ajudado demais vocês, tá bom? Um beijo a todos, um forte abraço. Obrigada, Mônica, sempre pela companhia. E é isso. Eu espero que tenha ajudado bastante. Eu acho que falar sobre as dores é muito importante, porque ela não é tão falado, né? A gente fala muito, dificuldade de leitura, escrita, mas essa parte, ela fica um pouquinho, né,
esquecida. E aí é muito importante falar, até porque ela é muito importante na nossa vida, né? Tem um impacto muito grande na vida do disléxico. Então, eu espero realmente tenha ajudado vocês. Muito obrigada pela parceria, Carol. Muito obrigada a todos que estavam aqui com a gente, todo mundo que vai assistir depois. Sigam a gente no podcast, lá no Spotify, podcast de Dislexia com Café. Estão todos os nossos episódios lá. Não esqueçam de ir lá seguir a gente, curtir, ouvir todos os episódios. Curte a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube. E não esqueçam que estamos na semana de lançamento do nosso evento Estude Mais em Menos Tempo. Os links estão na bio e aqui embaixo. Se inscrevam, gente. Corram lá e se inscrevam. Um beijo.